Daniel, e nós estamos no capítulo 2, onde nós temos a muito conhecida profecia da estátua do Nabucodonosor, que foi um rei babilônico. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Daniel capítulo 2, para a gente dar uma repassada no texto, que é sempre bom para a gente se situar, né? Bom para o Espírito Santo trazer à nossa cabeça. Vamos ler a respeito do sonho propriamente dito e a interpretação. Em Daniel 2, 31 e seguinte, diz o seguinte: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viam mais vestígios. Bom dia. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes 6, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel.
e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Nós temos visto que essa profecia que é dada aqui em Daniel capítulo 2 é uma revelação que Deus deu a um rei pagão babilônico que invadiu Israel e fez Israel cativo, levado para o cativeiro babilônico por um período de 70 anos, em 3 levas, no ano 605 a.C., no ano 597 a.C. e no ano 586 a.C. E Daniel, ele é apenas um dos jovens deportados. Ele está abaixo de escravo, que na organização social lá da Babilônia existia a realeza, existia a nobreza, existia a massa do povo que tinha os seus ofícios, né, os mais diversos ofícios, o sapateiro, o ferreiro. E abaixo desses existiam os escravos. E abaixo dos escravos, os cativos. Aqueles que eram trainee de escravo, estavam aprendendo a ser escravo. E nós vimos que Daniel ele foi iniciado, ele foi treinado, juntamente com vários outros jovens de várias outras nações, inclusive seus 3 amigos, por 3 anos. E com isso ele alcançou o status de um atendente imediato do rei. Ele servia no Palácio Real. E esse rei, nós aprendemos nas semanas passadas, ele foi inquietado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu sonhos muito inquietantes a esse rei, e ele ficou muito perturbado com a importância desse sonho, por causa da intensidade dele, e ele pôs os seus sábios à prova. Percebendo ele a importância desse sonho, que Deus deu para ele, que ele não sabia que era Deus que estava dando, e foi um sonho recorrente, foi um sonho que foi acontecendo várias vezes ao longo de várias noites. Ele, para se garantir com relação à certeza do significado do sonho e da interpretação, ele não contou o sonho para os sábios. Ele falou: olha, para eu ter certeza que vocês vão me dar a interpretação correta, primeiro eu quero que vocês me contem o que eu sonhei. E os sábios da Babilônia, os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, os sábios, né? Aqueles que entendiam de letras lá no reino da Babilônia, eles ficaram inquietos, porque eles não conseguiam dar conta disso. Eles não tinham essa capacidade. Tanto é que eles falaram: olha, rei, versículo 11, a coisa que o rei está pedindo é muito difícil. Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E eles não moram aqui na terra com a gente. Eles estão lá na deles, lá. Então o rei ficou muito enfurecido e deu uma ordem para que se matasse todos os videntes, todos os sábios, os encantadores, os feiticeiros do rei. E como Daniel estava classificado como um sábio, ele treinou para isso, ele tinha acabado de chegar, já ia chegar no fim, né? Ia chegar já com todo mundo morrendo, nem tinha estreado ainda. Acabou de formar. Ele fez uma reunião de oração no verso 18, e juntamente com seus 3 amigos, eles rogaram ao Deus,
Porque há um Deus no céu. Não há, pastor? Há um Deus no céu. E ele mora com a gente. E em a gente. E ele fez uma reunião de oração e Deus, porque isso era plano de Deus, ele deu a revelação para Daniel. E o Daniel se apresentou ao rei, falou: olha, rei, eu não sou melhor do que ninguém não, mas o Deus que revela mistérios, ele quer fazer que o rei Nabucodonosor saiba o que vai acontecer no futuro. Porque Deus percebeu que você anda dormindo meio inquieto, seu sono está meio intranquilo, né? Você está precisando de descanso. E eu não sou melhor que ninguém não, mas Deus me deu a revelação do sonho. E nós acabamos de ler aqui, dos versos 31 até lá no verso 45, o sonho e a sua interpretação. E conforme nós vimos na semana passada, o Daniel fala que o próprio Nabucodonosor, ele é a cabeça de ouro. Ele não falou? Tu és a cabeça de ouro. Né? Verso 38 lá no finalzinho. Tu és a cabeça de ouro. Mas no verso 39 diz que depois dele se levantaria outro reino. Então os metais, e observa que tem um degradê aí, que tem uma decadência em valor, né? Porque o ouro é mais valioso que a prata. Existe uma decadência de excelência, de valor. A cabeça é de ouro. Depois vem um reino inferior. Ao verso 39, depois de se levantar outro reino inferior ao teu, que foi o Império Medo-Persa. Na sequência vem um reino mais inferior ainda, né? Parece até a Olimpíada, né? Medalha de ouro, de prata e de bronze, né? A cabeça de ouro, o peito de prata, o peito e os braços de prata. Depois vem o ventre e os quadris de latão ou de bronze. Depois deteriora mais um pouquinho e vem as pernas de ferro. E lá na pontinha, que ainda é profético, é futuro, ainda nem aconteceu, os dedos em parte de ferro e em parte de barro. Então observa que no verso 39, fala: depois de ti se levantará outro reino. Isso quer dizer que o ouro representa um reino, o reino babilônico, do qual Nabucodonosor é o líder, é o chefe, é o imperador. Ele é o expoente desse poder babilônico. Ele herdou esse poder do pai dele, por ocasião, fez aniversário agora, sexta-feira, né? Sexta-feira agora, eu e a Lulu até comemoramos, né, mozinho? Fez 2.717 anos que Nabucodonosor ascendeu ao trono. Foi feriado. Todos nós comemoramos aí. Porque na realidade, os irmãos estão aí, mas tudo isso é Satanás. Tudo isso é o governo satânico. Seja a República Brasileira, seja o Império Babilônico, seja o governo do Anticristo, é tudo uma coisa só. É tudo uma estátua só. Nós estamos celebrando Satanás de todo jeito, não tem problema não. Mas 2.617 anos atrás, comemorou-se sexta-feira, Nabucodonosor ascendeu ao trono. E, ainda que o ouro represente um reino, conforme o verso 39, se levantará outro reino, o de prata. O verso 38 fala que tu és a cabeça de ouro. Então observa que a própria profecia, ela não faz distinção entre o reino como um todo, o império, e o rei, a cabeça. O rei propriamente diz, o indivíduo. O indivíduo e o império e o imperador é tudo uma coisa só. Isso é importante para nós, isso é importante os irmãos guardarem isso para o resto da eternidade, porque isso tem valor no estudo da escatologia. Isso é um princípio que tem que ser estabelecido para que os irmãos entendam e compreendam melhor a escatologia. Isso se aplica, por exemplo, muito em Apocalipse, conforme nós vamos ver nos próximos... Apocalipse é nas quartas-feiras. Eu já estou ficando confuso, o que é quarta e o que é domingo. Hoje é domingo, né? Amém. Então,
o rei, o reino, o monte, as águas, tudo tem um significado só na profecia. E Nabucodonosor, ele reinou desde o ano 605 até o ano 539. E nós vimos na semana passada, no ano de 539 aconteceu o que nós vamos estudar lá em Daniel 5. Em Daniel 5, já a terceira geração de governantes babilônicos, o neto de Nabucodonosor é que estava mandando da Babilônia na época. E ele jogou aquela gotinha d'água no copo. Lembra que eu já falei muitas vezes? Ele explodiu o pleroma. Ele passou da conta. Ele aprontou demais. Ele abusou. Ele mandou trazer os utensílios do templo, do Deus único e verdadeiro, que vieram lá de Jerusalém e que estavam guardados na sala do tesouro de Marduk, ou de Nebo, ou de ambos, e trouxe para a bebedeira dele. Aí uma mão apareceu do nada e escreveu na parede: pisaste na bola, você abusou. Mene, mene, teco, passinho. Ou seja, Deus fez uma contabilidade nos seus livros e viu que você está devendo demais. Naquela mesma noite, como o povo persa, que estava submetido ao povo babilônico, não tinha poder suficiente para vencê-lo, e como o povo medo da Média, que também estava submetido ao governo babilônico, que era forte, não tinha poder para vencê-lo, medos e persas se uniram e juntos invadiram a Babilônia, mataram o Belsazar, neto de Nabucodonosor, e pôs fim ao Império Babilônico. A cabeça de ouro, né, o governo gentílico que havia sido profetizado, revelado por Deus a Nabucodonosor, e cuja interpretação tinha sido dada a Daniel, transitou, passou da cabeça de ouro para os braços e para o tórax de prata. Essa é a linguagem da profecia. Observa lá no verso 44, que quando Deus estabeleceu o reino messiânico, quando Jesus Cristo, que é a pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos, essa questão do sem auxílio de mãos revela a natureza sobrenatural da origem do Messias. Ele foi gerado sem a necessidade de homem. Foi uma intervenção do Espírito Santo no útero da Virgem Maria, que fez com que ele fosse concebido. E ele é de origem real, porque ele foi cortado de um monte. Olha o verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra. Essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, aponta profeticamente, na linguagem profética, para a origem sobrenatural do Messias. Para a intervenção de Deus na história. Para uma intervenção miraculosa e sobrenatural de Deus na história. E esse rei, que nasceu há aproximadamente 2000 anos atrás, e que está prestes a vir, e dá cumprimento a essa profecia, do verso 44, porque nós já estamos vivendo já no peito do pé, mais ou menos. Nós estamos quase chegando nos dedos. E é nos dias dos dedos do rei, da estátua, olha o verso 44. Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Porque o babilônico foi destruído pelo Medo-Persa. O Medo-Persa foi destruído pelo grego. O grego foi destruído pelos romanos. Os romanos, eles estão aí em suspensão, né? Num continuous tense, numa extensão, não de poder, mas de influência, até que se manifeste os 10 dedos agora na tribulação. Observa a linguagem da profecia. Este reino não passará a outro povo. Uma vez que o reino messiânico seja estabelecido, ele dura para sempre.
Não fala isso? Ó, ele subsistirá para sempre. Ele vai ter um período temporal, um período histórico de 1000 anos, mas depois ele transita e se estabelece por toda a eternidade, quando Deus vai ser tudo em todos. Então ele não passa a outro povo. Essa partícula aqui que eu estou querendo. O reino messiânico, uma vez estabelecido agora no final da tribulação, ele não passa para outro povo. Mas os reinos anteriores, os 4 reinos anteriores, o de ouro, o de prata, o de bronze e o de ferro, e o ferro misturado com barro, ou o babilônico, o medo-persa, o grego-romano e o europeu confederado, esses passam para outro. O governo da cabeça de ouro, o governo babilônico, passou a outro povo, é só para estabelecer essa linguagem que eu fui lá no verso 44. Ele passou para outro povo no ano de 539. E é interessante o detalhamento escatológico profético, porque são 2 braços, são 2 povos que se uniram, os medos que não davam conta sozinhos, e os persas que não davam conta sozinhos, mas que juntos conseguiram derrubar a Babilônia. Aí eles se estabeleceram no poder por 206 anos. Eles ficaram do ano 539, contando a partir de Daniel 5, que foi a noite que o Ciro e o Dário tomaram o poder, e se foram prolongados até o ano 333, que é quando vai começar o domínio do Império Grego, estabelecido por Alexandre o Grande. Celebérrimo, muito famoso. Todo mundo já ouviu falar do Alexandre o Grande? Já ouviu falar do Alexandre o Grande? O Alexandre o Grande praticamente estabeleceu a base da nossa cultura. Se a gente é o que é hoje em termos de cultura, é por causa desse rapaz. Esse Alexandre o Grande. Existem até inúmeros paralelos entre Alexandre o Grande e Jesus Cristo, porque eles viveram o mesmo período cronológico de tempo. Segundo o que está na história, todos os 2 viveram 33 anos. Os irmãos já devem ter visto alguma coisa nesse sentido. Alexandre o Grande conquistou o planeta inteirinho, né? Ainda que a profecia fala que na sequência do reino de ouro vem um que seja inferior, que é o de prata, e está falando de excelência, de eficácia administrativa, e isso não quer dizer em termos territoriais, porque o Império Medo-Persa foi maior geograficamente, territorialmente maior do que o babilônico. E o grego foi maior ainda, que é o de bronze. E o romano foi maior ainda. Maior ainda. Tanto é que no verso 39 fala que o terceiro reino, que é o de bronze, que é o grego, que é o que foi fundado por Alexandre, ele terá domínio sobre toda a terra. Porque pela primeira vez, porque o reino egípcio, a primeira cabeça do dragão, era muito circunscrito, né? Ele era ali só o Egito e umas beiradinhas ali do Oriente Médio. Pegava ali uma Palestina, uma Síriazinha e tal, uma Transjordânia. O reino assírio, que ficava ali no norte do Eufrates, que é mais ou menos onde é a Turquia do leste hoje, né? Onde nasce o Tigre e o Eufrates, também era muito circunscrito, muito ali no localzinho ali, muito provincial. O babilônico também era muito circunscrito. Se o assírio ficava lá na cabeceira, na nascente do rio Tigre e Eufrates, ao norte, o babilônico ficava mais aqui ao sul, onde os rios Tigres e Eufrates desaguam no Golfo Pérsico. Hoje em dia isso ali é Iraque, é aquela região ali. Você esteve lá. Você conhece o rio Eufrates, deve conhecer, não conhece? Já tomou água lá, não já não? Você não trabalhou lá construindo linha de ferro por Saddam Hussein lá?
Sim. Babilônia já foi a maior do mundo, mas você viu o resto do cumprimento da profecia, porque Jeremias e vários outros profetas falaram que Deus ia destruir aquilo lá, que não ia sobrar nada. E só sobrou ruína. Hoje, de vez em quando, passa um coiote uivando lá, não sobrou nada. E foi gigantesco. Era Quem é Nova York para chegar no pé da Babilônia? Nova York é grande, não é não, Cliff? Eu não conheço não, mas eu ouvi falar que lá é um frenesi, é uma coisa assim de atordoar. Se em São Paulo eu fiquei atordoado, eu fui em São Paulo uma vez na minha vida para nunca mais voltar, porque lá é a coisa assim que você fica desorientado. A impressão que tem é que os carros querem passar em cima dos pedestres, os caminhões e os ônibus querem passar em cima dos carros, e aquilo é um tumulto. E São Paulo não chega nem no pé de Nova York. E Nova York não chega nem nos pés do que já foi a Babilônia. Você teve lá, hoje em dia, sobrou 3 pedras caídas aqui, 2 a colar. Então, sobrou nada. Foi humilhado, que é cumprimento de profecia. Várias profecias. Inúmeras, dezenas. E o povo medo-persa, porque prata na palavra é redenção, foi aquele povo que redimiu Israel. Foi no início do período do governo medo-persa, é que os reis persas, eles eram muito benevolentes, muito nobres, eles permitiram o retorno do povo judeu para a Palestina, para reerguer o templo e a cidade de Jerusalém. Isso está lá nos livros de Neemias e de Esdras. Quando os gregos estabeleceram o seu poder, igual eu estava falando, o reino egípcio, a primeira cabeça do dragão, o reino assírio, a segunda cabeça do dragão, o reino babilônico, que é a terceira cabeça do dragão, e o primeiro domínio gentílico dentro do tempo dos gentios, porque o tempo dos gentios foi estabelecido, ele foi iniciado, ele foi startado, né, no dia 7 de setembro de 605 a.C., e vai durar até o final da tribulação. Eles tinham uma dominação localizada, mas pela primeira vez, com o governo de Alexandre o Grande, o Oriente e o Ocidente foram conquistados simultaneamente. Por isso que a profecia fala, no verso 39, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Isso é dito porque pela primeira vez um rei conquistou, teve domínio tanto sobre o Ocidente como sobre o Oriente. Porque o Império Grego Macedônico, ele vem ali da Grécia, que já faz parte da Europa. E ele foi estabelecendo isso em 20 anos. Um rapaz, um adolescente praticamente herdeiro do trono, esse Alexandre o Grande, aos 33 anos de idade, ele era dono do planeta. Ele mandava ali da Europa na Grécia, rodeando o Mediterrâneo, o Egito, a Palestina, todo o Oriente Médio, e ele já estava avançando, ele chegou a entrar na Índia. Os irmãos sabem disso, que o Alexandre o Grande chegou a conquistar partes da Índia. É só olhar nos mapas que vem na Bíblia, era um império gigantesco. Ele mesmo, quando ele chegou na Índia, ele falou, acho que chega, eu vou voltar para trás, eu já não estou nem entendendo mais o que eu estou conquistando. Que ele começou a ver animais que ele não conhecia. Ele começou a ver gente, costumes que ele nunca imaginava. Falou, já está demais para mim, já não estou nem conseguindo carregar o peso dessa conquista. E como ele era uma pessoa muito promíscua, um rapaz que se gastava muito em farras e etc., ele morreu de desinteria. Ele deve ter comido lá um hambúrguer estragado, em algum McDonald's desse planeta todo que ele tinha conquistado, e ele pegou uma desinteria e morreu. Existem até inúmeros contrastes, isso aí nos livros de devocional a gente vê, entre Jesus Cristo e Nabucodonosor e Alexandre o Grande. Porque ambos com 33 anos,
Alexandre o Grande conquistou o planeta inteirinho, mandava no mundo, mas em termos de eternidade, ele não conquistou nada. E Jesus Cristo, que também morreu aos 33 anos, em termos de doutrina da prosperidade, né, em termos financeiros, ele era um fracassado. Ele falava para os discípulos dele, eu não tenho uma pedra para servir de travesseiro, eu não tenho nada, eu não tenho casa, eu não pago IPTU, não pago IPVA, não pago água, não pago luz, não tenho um celular, não tenho nada. Eu tenho a roupa do corpo. As raposas têm covil para morar, eu não tenho nenhuma pedra para servir de travesseiro, eu vivo aí de favor. Aí, ó. Se alguém me der comida, eu como, se não der, eu fico 40 anos sem comer. O jeito. Mas morreu e conquistou toda a eternidade. Tanto é que, mais no futuro, o Pai se agradou dele de uma tal forma que vai estabelecer o domínio de todo o universo sob a regência dele. Ele vai herdar um reino que vai subsistir para sempre. Então é meio que um contraste. Alguém que conquistou tudo e não teve nada, e alguém que não conquistou nada e tem tudo. E esse é o governo dos gregos. Que nós, tanto o governo medo-persa, que é o tórax e os braços de prata, como o governo de bronze, que são o ventre e os quadris, eles vão ser vistos mais detalhadamente daqui umas XY semanas, quando nós estivermos estudando Daniel 8 e Daniel 11. Porque como são reinos imediatamente posteriores ao reino babilônico, que é o reino sob o qual o Daniel vivia, e ele também viveu sob o domínio medo-persa. Lá no verso 21 do capítulo 1, fala que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O primeiro ano do rei Ciro foi em 539. Se ele chegou lá em 605, isso quer dizer que ele ficou lá no mínimo 66 anos. No mínimo 66 anos. E ele, ainda que sendo um cativo hebreu, e com o edito de Ciro, que a gente vê em Esdras, a gente vê em Neemias, a gente vai ver aqui em Daniel, permitiu o retorno dos judeus para sua terra, ele ficou por lá mesmo. Ele ficou por lá mesmo. Ele tinha interesse em acompanhar o desdobramento da profecia. Tanto é que quando nós estivermos estudando lá em Daniel 10:1, no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi dada uma palavra a Daniel. Ou seja, os judeus já estavam voltando para a Palestina. Se ele chegou lá, vamos dizer, com 16 anos, isso aqui está no 3º ano de Ciro, nós estamos no ano 537, são 68, ele já está com seus 85 anos de idade, mais ou menos quando ele recebe a revelação de Daniel 10, ele fala, vou ficar por aqui mesmo. Ou seja, trabalhar, né, ser funcionário público, ele foi até o primeiro ano de Ciro, de acordo com Daniel 1:21. Mas mesmo depois da sua aposentadoria como funcionário público, ele continuou exercendo o ministério profético. Tanto é que o rei Ciro, de acordo com Daniel 1:21, ele liberou os judeus, vocês não são cativos mais, vocês não são mais considerados escravos. Quem quiser voltar, que volte. E nós sabemos pela história que muitos, mas muitíssimos judeus ficaram por lá mesmo. Já tinha, depois de 70 anos, já são 2, 3 gerações. Eles já tinham aberto um botequinho, uma lojinha de roupa. Né? Judeu não fica sem fazer um comérciozinho. Eles já deviam estar vendendo um paninho ali na esquina da rua Babilônia com Afonso Pena. Já estava lá vendendo um quibe, já tinham se estabelecido. Não tinha mais tempo, eles já tinham criado a sinagoga. A sinagoga foi criada durante o exílio, para não perder contato com a palavra. Muitos ficaram por lá mesmo. Uma minoria é que voltou com Esdras e Neemias. Uma minoria, pouquíssima gente.
a maioria continua esparramada. 50 mil. Sendo que foram milhões de pessoas lá para a Babilônia. Milhões. Estima-se algo em torno de 5 milhões e meio. Então, o Daniel foi um dos que ficou. Ainda que aposentado como funcionário público, de acordo com Daniel 1:21, de acordo com Daniel 10:1, ele ainda continuou no seu ministério profético. Ele continuou recebendo revelações de Deus. Na sequência, que nós estamos vendo que existe uma sequência. O babilônico é a cabeça de ouro. Começou no ano 605. O medo-persa, tórax, peito e braços de prata. Começou no ano 539, com Dário, o Medo, e Ciro, o persa. O Império de Bronze, ventre e quadris de bronze, é o grego, estabelecido por Alexandre o Grande, que morreu cedo, morreu novo, morreu com 33 anos. O filho dele tinha problema mental. O herdeiro dele, ele tinha problema de retardo mental. Então não tinha capacidade de herdar um reino que abrangia o planeta inteiro. O reino foi dividido entre seus 4 generais, que nós vamos ver quando nós estivermos estudando Daniel 8. Isso fala lá em Daniel 8, de 5 a 8, 21 e 22. Ou seja, os capítulos 7, 8 e 10 vão falar extensamente desses 2 reinos, que são imediatamente posteriores ao babilônico. Porém, lá na frente, mais uns 200 anos para frente, foi estabelecido um reino com o qual a profecia gasta a maior parte dos versículos, seu maior quinhão. O verso 40, 41, 42, 43, 44 falam a respeito do reino romano, do Império Romano, que são as pernas de ferro, os arteiros de ferro e de barro. César, o Império de Ferro. Se o de ouro começou no ano 605, o de prata no ano 539, o de bronze no ano 333, o de ferro, ele foi inaugurado só lá no ano 27 antes de Cristo. Você vê, faltava pouca coisa para Jesus nascer. Exatamente, com César. Que foi um império forte, um império militarista, um império agressivo. Observa a linguagem da profecia. O 4º reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Inclusive, no aramaico, que é a língua com a qual Daniel 2 foi escrito, existe uma ênfase muito forte. São 2 verbos conjugados com muita intensidade. Além de serem 2 verbos distintos e conjugados com muita intensidade, eles ainda estão fazendo uma combinação, uma dupla conjugação, um intensificando a ação do outro. Quebra e esmiuça. Primeiro quebra em pequenos pedaços e depois transforma em pozinho. Não sobra nada. É muita martelada. Quebra e esmiuça. Isso, e a gente sabe pela palavra, que o ferro, ele é símbolo de força. Sim, se bater na cabeça, racha. Não é? O que é mais forte? Se bem que tem gente que é cabeça dura, né? A minha mãe mesmo, há uns 45 anos atrás, deu uma panelada na cabeça do meu irmão, uma panela de pressão. A panela de pressão deu uma afundadinha. Ela abaulou. Meu irmão, ele é cabeça dura. Ele até hoje ele é cabeça dura em todo sentido, meu amado irmão Roberto. Que não aceitou Jesus. É o único da família que não aceitou Jesus até hoje. Você vê como é que ele é cabeça dura. Ele falou assim: eu vou para a segunda chamada. Ele disse que vai só na tribulação. Eu falei, então, fica à vontade, filho. Você quer ir na segunda chamada, que vá. Eu vou na primeira mesmo, que é melhor, né? A segunda chamada a gente sabe como é que vai ser. Nós estamos estudando aí em Daniel, em Apocalipse 13. Vamos começar na quarta-feira. Perseguição. Então o Império Romano teve essa característica de força. Ninguém resistia ao Império Romano.
Porque o Império Romano, ele tinha técnicas. Ele era um império tático. Ele era um império que sabia avançar territorialmente. O que eles faziam? Eles chegavam, conquistavam um país. Esse país, é lógico que ele é pequeno, em vista de um império que já havia conquistado todo o planeta, e esmagava esse planeta, esse país. O ferra tudo esmiuça. É o que fala aqui. Que o ferra tudo quebra e esmiuça. É a irresistibilidade. Viu, o Cliff? O ferro é símbolo da irresistibilidade à força. Ou seja, é algo que é tão forte que é irresistível. Não tem como resistir. É como o nosso Frederico querer brigar com alguém que pratica MMA. O rapaz te dá uma gravata, já era, filho. Não tem jeito, não. Te joga no chão do octógono ali, ó, te trava. Ou tem jeito? E aí a irresistibilidade à força. Então o Império Romano, ele era forte. Ele era irresistível. Ele era dotado de poderio militar, arma, estratégia, força. As legiões romanas, a forma como elas eram divididas, como elas eram organizadas, existia técnica de conquista. César, o fundador disso tudo, ele era um dos maiores estrategistas que já existiu. A coisa, quanto mais difícil e pior, melhor. Mais ele gostava. Oi? César. Quantos anos o quê? A idade dele? Não, ele já era velho. Ele já estava na casa dos 40, eu não lembro exatamente não, mas ele já era coroão. O Alexandre começou novinho. Porque o Alexandre herdou. E já a questão aqui em Roma era uma questão de política. Igual é até hoje, né? Nós quando perguntamos, essa politicagem aí, aliança, conluio, não é uma coisa herdada. Né? Tanto é que em Roma teve vários estágios, teve a forma imperial, teve o triunvirato, teve a parte democrática. Era uma coisa assim mais na base da preferência do povo. Era uma coisa meio indireta. O povo elegeu os senadores era como era na época dos militares. Lembra no governo militar? Que era o voto indireto. Quem elegia o presidente, o Figueiredo, o Geisel, era indiretamente, era o colégio eleitoral. Sim. Mas depois que ele se estabeleceu no poder, ele ficou tão querido que ele implantou o sistema do governo centralizado, absolutista, monárquico, né? César. Aí vieram a sequência dos 12 Césares. Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é a agressividade do Império Romano. Ele se estabeleceu pela força. Ele chegava e de uma forma irresistível conquistava um país. Esse país agora estava esmiuçado, esfacelado, destruído. Aí você que era jovem, que fazia parte de um país conquistado, irresistivelmente pelo poderio de ferro de Roma, você tinha duas opções. Eles te davam duas opções. Você quer morrer agora? Ou você quer se alistar ao exército romano, ser voluntário, né? Ser um soldado, aprender Muay Thai, Kung Fu, Karatê, Aikido, vão te dar uma espada, vão te dar uma macaira, vão te dar um punhal, vão te dar um uniforme bonito, reluzente, e vão te pagar um salário. Um salarium. É o latim, e o salarium. O rapaz falou, bem, entre morrer agora, uma espadada no pescoço, e sair todo bonitão aí, vestido com uniforme, a espada, e fazer parte dessa coisa bonita e linda que é a Legião Romana, eu prefiro ser soldado romano, é lógico. Só um burrão que não ia topar um negócio desse. Com isso, quanto mais eles conquistavam, mais fortes eles iam ficando. Que eles iam arregimentando
os gálios, eles iam regimentando os romenos, eles iam regimentando os italianos, eles iam regimentando os franceses, iam regimentando os ingleses, iam regimentando os germanos, os turcos, os egípcios. Só tinha um povinho aí que ele era osso duro. Vocês sabem qual é, né? Esse preferia morrer. Esse aí gostava de bater a cabeça, que é o povo israelita. Esse aí era o povo osso duro de roer. Então, como a parte da estátua que são os pés, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, é a parte mais longa, né? É a maior parte da estátua, a maior parte do corpo humano é do quadril para baixo, então nós vamos precisar de mais um domingo para explanar e o nosso tempo já se exauriu. Então, na semana que vem a gente continua falando do Império de Ferro, que é o Império Romano, e entrar na parte que realmente interessa, que são os dedos do pé, que é futuro, né? Está aí na tribulação. Amém? Podemos orar? Ó Paizinho, em nome de Jesus,